que quando a gente alia ecocardiograma com o teste ergométrico, você tem um eco de esforço. É uma maneira de você, olhando para o coração, ver o comportamento do coração, das válvulas e principalmente da parede do coração. Se tem uma área de isquemia, você tem uma anormalidade da contratilidade. Uma isquemia causa uma parede contraída. Então o eco eu vou acabar vendo mais estrutura. Estrutural e função, né? E função. Tem bastante função. E você vai ver direto lá, a espessura da parede, consegue medir a fração de ejeção, né? O eco é um exame espetacular. Hoje você tem o eco hemodinâmico, em que você consegue avaliar a estenose aórtica, calcular o gradiente de pressão por uma válvula que está fechada, quanto a pressão ela tem que ser aumentada para o sangue passar por aquela válvula, calcular a presença de insuficiência cardíaca, de hipertensão pulmonar, calcular a pressão da artéria pulmonar, calcular a pressão venosa central, calcular várias medidas, né, o tamanho do orifício, calcular o impacto que aquilo está causando na vida da pessoa e tomar muitas decisões com relação à necessidade de medicamentos, à necessidade de procedimentos, às vezes cirúrgicos, de intervenções para abrir uma válvula, para fechar um orifício que está aberto normalmente. Então, o ecocardiograma é um exame hoje extremamente importante, muito utilizado, e pode ser feito com esse ultrassom que a gente faz no tórax, né, no eco transtorácico, ou através de uma endoscopia, que o paciente sofre uma sedação leve, e você passa com uma sonda de ultrassom pelo esôfago, pegando o esôfago e do estômago do paciente, faz cortes. É o chamado eco transesofágico, que é muito útil, porque foge da presença do ar do pulmão, então permite que a gente avalie notadamente o ato esquerdo, que é sede de muitos coágulos e trombos que podem causar AVC no paciente, a avaliação da válvula mitral, a avaliação da válvula aórtica. Também tem várias vantagens que o ecocardiograma transesofágico traz e que continua como um exame não invasivo, né? Entrar dentro de uma estrutura que não seja um orifício natural, que é a boca, a cavidade oral e o esôfago. Então, o eco é um exame hoje muito importante, muito comum e bom. O eco já está aí há muito tempo e ultimamente eu tenho escutado muito eco estranho. O que é esse estranho que o pessoal fala tanto? O estranho, ele ganhou uma dimensão muito grande, então é uma maneira de você avaliar, né, a gente chama a deformação do miocárdio, tem várias maneiras, radial, longitudinal, estranho global, longitudinal. Na verdade, quando as áreas do coração se aproximam e se afastam, você tem esse strain, né? Chama também de speckle tracking, porque você fica seguindo os pontinhos que o ultrassom faz na parede. E com isso você consegue detectar de uma maneira muito mais acurada as anormalidades de contração do coração, porque o músculo ele é disposto em camadas, né? Você tem várias camadas e às vezes as anormalidades da contração dessas camadas se antecipam, né? Ocorrem precocemente antes de você ter uma queda global da contratilidade, como é visto numa queda da fração de ejeção, que é a quantidade de sangue que sai a cada batimento do coração. Então, o estranho é muito útil e muito precoce para detectar anormalidades, por exemplo, decorrentes da quimioterapia.